Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio do podcast Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos conhecer uma história que mostra como a dor pode se transformar em propósito, conhecimento e impacto social. A minha convidada é Jack Rocha, executiva, psicanalista clínica, mentora e autora do livro O Dia que a Máquina Parou, do Burnout à Síndrome de Derkum. Depois de construir uma carreira de alta performance, ocupando um cargo de liderança e gerenciando uma das maiores operações comerciais da televisão brasileira na Globosat, a Jack viveu um colapso provocado pelo burnout, enfrentou um sequestro relâmpago e posteriormente recebeu o diagnóstico de uma doença rara que mudou completamente a sua forma de enxergar a vida. Hoje nós vamos saber o que transformou a vida da Jack, o porquê ela criou o método Humanize, passou a orientar líderes executivos para uma alta performance mais saudável, escreveu um livro inspirador e ainda desenvolveu uma missão social de apoio a pacientes com síndrome de Derkum. Que história, que trajetória, hein, Jack? Seja muito bem-vinda, querida. Cláudia, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma felicidade estar aqui conversando com você. Te agradeço imensamente. Poxa, fico muito feliz. Eu que agradeço a tua presença aqui, principalmente para que a gente possa falar sobre aquele ditado que a gente cresceu ouvindo, né? Que as pessoas precisam ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E pelo que eu já te conheci, pelo que eu li sobre você, você está conseguindo cumprir isso com muito propósito, né? Sim. Ao longo dos anos, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Eu sempre gostei de estar em movimento. Eu acho que o movimento ele traz muitas coisas positivas para a nossa vida, mas, em primeiro lugar, ele traz felicidade. E não existe vida sem propósito. Eu falo muito isso nas mentorias. Não adianta você querer chegar a algum lugar se você não criou, né, o seu trajeto. E esse trajeto, na verdade, é o propósito que cada um de nós temos para a gente alcançar aquilo que pode nos trazer ao ponto de felicidade, né? E ao longo da vida eu tenho feito isso, né? Eu saí de casa muito cedo, né, aos 15 anos de idade, fui morar nos Estados Unidos, então eu vivi precocemente, né, a experiência de me tornar madura, mesmo sendo ainda uma adolescente, né? Então acabou que a minha vida eu fui acelerando as coisas. Eu sempre quis realizar muito. Eu, desde pequena, olhava para logo da TV Globo, para a vinheta, né, da TV Globo, e eu falava, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Um dia eu vou estar aí nesse lugar, né? E eu venho de uma família, classe média baixa, né, onde a gente tinha, por causa dos meus avós, um suporte muito grande na área educacional, né? Mas a gente passou muitos perrengues, né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos muito cedo, eu vivi na pele o que era a independência, que eu tanto queria, né? Mas tem um preço muito alto, a autonomia, mas foi lá que eu construí tudo que eu sou hoje. Você saiu de que cidade para ir para os Estados Unidos? Na época, eu morava em Duque de Caxias, que é uma região metropolitana do Rio de Janeiro, né, que a gente considera a Baixada Fluminense, um lugar bem perigoso, na ocasião ainda um lugar muito pobre, hoje não, veio aí o avanço, está toda pavimentada, a estrutura da cidade se tornou melhor, mas na minha época era um lugar muito pobre, né, um lugar que não era um lugar para se querer visitar, né? Eu acredito que sim, né? E quando a gente toma essa decisão de mudar de país, né? Porque você não mudou de cidade, você não saiu do Rio para São Paulo, do Rio para Bahia, você saiu do Rio para uma outra cultura, para uma outra alimentação, para um outro tipo de pessoas, né? E como é que foi para você chegar lá e viver a tua expectativa, porque quando a gente está aqui no Brasil, a gente tem uma expectativa, mas quando a gente está lá, a gente encontra a realidade. Essa expectativa e a realidade, elas se conversavam? Elas se conversavam. Eu fui, na ocasião, para a casa de uma tia, que era uma psiquiatra muito renomada no estado de Rhode Island, e fui para a casa dela,
logo depois, porque eu fui, em primeiro lugar, para fazer um curso de inglês, um curso de verão de inglês, lá na Brown University, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Então, você imagina, eu saí de uma realidade muito pobre, de um lugar muito pobre, e ir para uma universidade onde a família Kennedy estudou. Né? Uau! No meu quarto, eu dividia com uma menina que era de Dubai, e o pai era um sheik, milionário, né? E aquilo tudo para mim era muito encantamento, Cláudia. Mas eu de cara me apaixonei pela cultura americana. Me apaixonei. E eu falei, é aqui que eu vou ficar. Mas eu achava que por ser minha tia, que eu ia ter uma vida boa, né? Eu muito jovem, que nada. Eu acordava às 4:30 da manhã, ela me levava para nadar, eu adoro nadar, para o YMCA, eu nadava durante 1h30, vinha para casa, limpava o jardim dela todo, limpava a casa dela toda, depois ia para Brown, estudava. Isso foi durante 2 meses. No terceiro mês, quando eu teria que vir embora, eu falei, eu até vou embora, mas eu vou voltar. E aí voltei, sentei com a minha mãe, com o meu pai e falei, olha, eu vou embora para os Estados Unidos. Mas eu não vou para a casa da tia Guilmar, eu vou arrumar outro caminho. Porque lá era puxado, Cláudia. Ela é uma senhora... Eu acredito que sim, e o americano ele tem muito isso, né? Você não mora na casa se você não trocar por trabalho, Exatamente. né? E ela, como tinha ido para lá aos 20 anos, ela era completamente americana. O mindset dela era totalmente americano. E, além disso, psiquiatra, muito rígida. Então, o também permanecer naquele lugar, para mim, foi muito produtivo, foi muito positivo. Por quê? Porque a gente começa a criar disciplina, né? Hoje em dia, eu atendo muitos jovens pela psicanálise. E eu digo para eles o seguinte... Todo mundo tem uma família um pouco disfuncional, todos nós. Mas se a gente encontrar dentro da gente uma disciplina que vai nos fazer ter uma rotina saudável, vai nos fazer ter um pensamento saudável, a gente manter o nosso corpo saudável, tudo entra nos eixos, tudo fica bom. Né? E eu fui com essa perspectiva para lá. E quando eu voltei, eu virei para o meu avô e falei, avô, eu preciso voltar para os Estados Unidos. Ele falou, e o que você está esperando de mim? Meu avô tinha muito recurso. Eu falei, me empresta $1.000, porque eram $650 a passagem, e eu ia, e esse restante de 350 eu ia me virar. E aí eu tive uma sorte enorme de uma das professoras da universidade. Ela falava português e ela é de uma família luso, né? E a gente ficou muito amiga e ela me convidou para morar na casa dos pais dela. E os pais me adotaram. Então, eu, aos 16 anos, fui adotada por uma família americana, né? E, Cláudia, eu vou te falar uma coisa. Que orgulho e que privilégio meu ter sido adotada por essa família. Porque eram portugueses imigrantes, né? Que foram para os Estados Unidos muito pequenos, e trabalhavam em fábricas, sabe? Pessoas muito perseverantes, pessoas muito guerreiras, muito corretas. E eu já trabalhei com portugueses, eles também são muito exigentes como a sua tia, né? Exatamente. Muita disciplina, planejamento, organização. E o europeu, ele tem muito isso, né? Sim. E aí eu fui moldando a minha vida dentro desses exemplos que eu tinha, né? Tanto que hoje eu digo, eu sou muito rígida para algumas coisas, mas eu aprendi a colocar um elástico na minha vida para que eu possa ser mais flexível, sabe? Eu acho que não adianta a gente tentar ficar ou no ponto 0 ou no ponto 100. A gente precisa navegar nessa régua para que a gente possa se adaptar com o outro, porque não existe nada mais complexo na vida do que são as relações humanas. Quanto mais a gente aprende a ser água, né, e passar por caminhos que a gente não espera passar, mas que a gente aceita porque é o único caminho disponível, mais fácil fica a vida da gente, né, Jack? Sem dúvida, sem dúvida. E eu quero saber de você, quanto tempo você ficou nos Estados Unidos, você estudou, trabalhou lá, até você conseguir realizar o seu sonho de trabalho? Como é que foi isso? Então, nos Estados Unidos,
eu, em primeiro lugar, fui estudar ciência da computação, que era uma coisa que eu amava naquela época, né? E, paralelo a isso, eu trabalhei vendendo carros, eu trabalhei cuidando de idosos, eu trabalhei cuidando de crianças, não como babá, né? Eu não fazia isso, eu fazia, leva para a escola, pega na escola, faz o dever de casa, né? Eu já dominava o inglês, eu tinha uma fluência muito boa. Trabalhei pintando barco de lagosta, né, na cidade de New Bedford. Os barcos vinham e a equipe de pintura que eu fazia parte tinha que aprontar aquele barco no prazo máximo de 10 dias para voltar para o mar, voltar de novo para a pesca, e eu era a pessoa responsável em lixar os barcos. Então eu ficava do lado de fora, equilibrada numa madeira com os pneus embaixo, com uma lixadeira enorme e fazendo naquele barco todo. E durante o verão que a gente fazia isso, e na ocasião a gente recebia $20 a hora. Era o dinheiro que eu precisava para me manter durante o verão e ainda juntar um dinheiro para viver no inverno, pagar o segundo semestre da faculdade, seguir em frente e tal. E eu fui ser trainee do Banco de Boston, né? No Banco de Boston eu trabalhava como atendente, né? Tinha muitos clientes da língua portuguesa, e um belo dia uma pessoa foi lá e falou: nossa, que timbre de voz que você tem. Você nunca pensou em ser locutora de rádio? Aí eu falei, não. Ele era cliente do banco, né? Aí ela falou, pois você deveria pensar, porque você é ótima de comunicação, você tem uma simpatia nata, você tem uma coisa que faz a gente gostar de você. E aí, na época, eu ainda brinquei, eu falei, ela tá me cantando, só pode ser uma cantada isso, né? E aí ela falou, olha, eu sou diretora da Rádio Globo, e vai lá fazer um teste. Isso lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, na cidade de New Bedford, que fica no estado de Massachusetts. Aí ela falou, olha, eu tenho um programa todos os sábados que se chama Canta Brasil, você não gostaria de ir lá visitar o programa? Vai lá no sábado. Eu falei, imagina, eu sou trainee, eu quero ir para a área de finanças, eu quero, né, meu sonho era a TV Globo, mas eu queria ter uma passagem ali para o Wall Street, né? Eu sempre gostei muito de números. E aí um dia eu fui no sábado lá. Quando ela me viu, ai, já que você veio, que não sei o que, coisa boa, entra no estúdio para você ver. Cheguei no estúdio, o programa estava no ar, né? Naquela época era o locutor, o operador e uma mesa telefônica que você recebia muitas ligações, e essa rádio era transmitida para todos os países de língua portuguesa. Então pegava a África, pegava a Europa, pegava a América do Sul, pegava a coisa toda. Era um negócio muito grandioso. E quando eu entrei no estúdio, falei, bom dia, né, para o locutor, ela falou, abre o microfone. Aí ela disse, estamos aqui recebendo Jaque Rocha, uma brasileira que conhece muito a cultura brasileira, a cultura luso, e ela vai agora falar com vocês rapidinho, escolher uma música e tal. O microfone é seu. Eu tremi nas bases, eu quase desmaiei, olhei para aquilo tudo, né? Eu falei, oi, gente, bom dia, eu sou a Jaque Rocha, que prazer estar aqui hoje nessa rádio e tal. Ela, que música que você quer tocar? Aí eu falei, vamos fazer um Gonzaguinha? Aí pronto, um Gonzaguinha, fechou o microfone. No decorrer daquela música, as ligações chegando. O locutor abriu um dos microfones e disse, a gente quer muito que essa brasileira continue, que não sei o quê. Aí eu falei, gente, aonde eu fui me meter? Olha a confusão na minha vida. E você lembra qual era o timbre de voz? O que é que te chamou a atenção? Como é que você falou no microfone? Você consegue reproduzir isso agora? Eu só disse o seguinte, Cláudia. Oi, gente, tudo bem? Muito bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui na Rádio Globo, convidada pela Fátima e pelo Daniel Kahn. Vamos tocar agora uma música que é Gonzaguinha. Ponto. Isso explodiu, fez com que as pessoas que estivessem ouvindo... Era ligação de Cabo Verde, era ligação de Guiné-Bissau, era ligação, não sei. E eu falei, gente... E aí, acabou isso, ela falou, e aí, gostou? Eu falei, nossa, que coisa mais dinâmica que é o rádio, né? Porque te dá um batimento cardíaco, né?
você saber que as pessoas estão te ouvindo e que você vai passar uma mensagem que vai ultrapassar continentes, né? Ela virou para mim e falou assim, quanto que você ganha no Banco de Boston? Eu falei, 8,50 a hora. Era muito pouco. Eu trabalhava só 4 horas naquele lugar. Aí ela falou, pois é, se você topar, eu te pago $4.000 por mês para você fazer um programa semanal de 4 horas ao vivo. Eu olhei para a cara dela, eu falei, cara, não pode ser verdade isso. Peraí, tem alguma coisa acontecendo. Ela falou, vai para casa e pensa. Mas se você aceitar, sábado que vem o microfone é seu. Porque a gente vai precisar tirar o Daniel, porque ele vai para um outro projeto. E a gente achou que seria muito interessante ter uma brasileira. Fátima, fui. Cheguei lá no sábado seguinte, separei com um operador as músicas que eu queria tocar. Toquei aquilo durante 4 horas, como se eu estivesse em casa, num lazer. Me apaixonei. E aí eu disse, pronto, é isso que eu quero para a minha vida. É a área da comunicação. E aí foi. Aí, nesse tempo todo, vinha ao Brasil. Quando eu vinha ao Brasil, deixava os programas gravados, né? Aí, um belo dia, em 1990, eu estava num bar lá em Nova York, lá no Blue Note, e eu conheci 2 brasileiros. Um era filho do ex-governador do estado do Rio de Janeiro e o outro era presidente da TV Educativa. E a gente se conheceu falando português numa mesa, eles aqui, brasileira, 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 você é de onde e tal? E eu falei, eu sou do Rio de Janeiro, minha família já morava em Nova Friburgo, que é essa serra friburguense. Aí um deles falou, não, é muita coincidência. Encontrar uma brasileira que seja de Nova Friburgo. Eu falei, por que Nova Friburgo é coincidência? Aí ele disse, bem, eu sou o presidente da TV Educativa e ele é o Cláudio Chagas Freitas, que é o novo CEO da afiliada da TV Globo em Nova Friburgo. E a gente vai lançar, né, vai inaugurar a TV afiliada em maio de 91. Mas em dezembro agora, a gente vai abrir um curso na TV Globo para a gente capacitar os 15 primeiros profissionais que irão trabalhar em diversas áreas. Câmera, sonorização, iluminação, produção, jornalismo e tal. Você é de rádio, né? Eu falei, sou. O que você faz? Eu falei, sou locutora. Ele não quer voltar para o Brasil, não? Aí eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Amo a minha família, me programo para todo final de ano passar o Natal com eles, mas não largo esse osso aqui de jeito nenhum. $4.000 só sábado, e durante a semana eu ainda podia fazer as minhas outras atividades remuneradas. Eu falei, não largo mesmo. Mas eu vim passar o Natal com a minha família e o Assis Brasil tinha me dado o cartão dele. Quando você estiver no Brasil, você me liga para a gente tomar um café. Estava no Rio, liguei para ele falou, garota, vem tomar um café comigo, que coisa boa, você me ligou, que não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, eu estou nesse meio de comunicação há mais de 20 anos. Eu conheço as pessoas que vão dar certo de longe. E você, menina, você é um cometa. Eu falei, muito obrigada, mas você está vendo muito, eu não sou isso tudo, não. Aí ele falou, você não tem noção do tamanho da força que você tem. Você vai decolar muito, você vai ter uma carreira maravilhosa. Aí eu falei, poxa, muito obrigada. Ele falou, por que você não faz o curso? Só faz o curso. Aí juntou fome com vontade de comer, né? E desafiou, né, Cláudia? Por que você não faz o curso? Agora tem uma condição. Nesse primeiro momento, a gente só vai contratar 5 pessoas. Os 5 primeiros colocados no curso. O curso era muito pauleira. Aí eu cheguei em casa, contei para minha mãe, eu falei, mãe, o negócio é o seguinte, eu vou fazer o curso. Mas minha filha, você vai voltar dia 31, dia 1º de janeiro para os Estados Unidos. Eu falei, eu vou fazer o curso. Aí o curso eram 2 semanas, fiz o curso, estava no laço para eu voltar, saiu o resultado e eu tirei em 2º lugar. Uau!
Que delícia! E você teve uma sorte muito grande, claro que isso está ligado ao seu talento, competência e habilidades, de ter duas pessoas que acreditaram muito em você, três, na verdade, seu avô, depois a Fátima, que te colocou na rádio, e agora ninguém menos do que o Assis Brasil, né? Você não está Pois é, falando com uma pessoa que começou ontem, né? Você está pois é. falando com uma pessoa que viveu isso a vida inteira, né? E aí passei no curso e ele falou: fica, fica. Aí liguei para Fátima, falei: Fátima, está acontecendo isso, isso, isso. Não quero te deixar na mão, não irei te deixar na mão. Eu gravo os programas no Brasil, te mando, né? A gente só vai perder a questão da ligação dos ouvintes, né, dentro do programa, mas eu preciso viver essa experiência. É o meu sonho. Ela virou para mim e falou o seguinte: vai, mas não deixa de gravar os programas. E eu vou colocar um locutor aqui para intermediar isso, e ele faz os ao vivos e você está no gravado. Vai viver isso. Fui viver isso. A CIS me contratou. Eu vim morar em Friburgo, onde a minha mãe, meu pai e minhas irmãs já estavam. E aí, primeira semana, fui ser câmera de externa. Um peso no ombro, 16, né, quilos de equipamento, e eu fui ser repórter cinematográfica do jornalismo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, fui fazer um incêndio na Serra dos Órgãos, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, de helicóptero. Eu fui a cinegrafista que subiu no helicóptero e fez as imagens. A imagem foi para o Jornal Nacional. Pela primeira vez, creditaram, agora acredito, mas naquela época não faziam, primeira vez creditaram uma matéria com o nome do cinegrafista. E eu apareci. Assis me chamou na sala dele e falou: garota, eu não falei para você que você era um cometa? Aí eu falei: falou. Ele falou: deixa eu te dizer uma coisa, a partir de segunda-feira você não é mais câmera. Eu falei: você é demitida? Ele falou: não, vai ser promovida. Você vai ser coordenadora de produção comercial. Aí foi. Coordenadora de produção comercial, aí a gente implantou o rural, né, o Globo Rural local, fizemos o SM Rural, fui ser a editora-chefe do SM Rural, né, e tô indo. Em determinado momento, passado 4 anos, eu falei: Assis, eu quero ir embora, eu quero voltar para os Estados Unidos. Aí ele falou: e eu não vou te impedir. Mas nesse meio do caminho, logo no início, no primeiro mês de remuneração, quando eu recebi meu contra-cheque, R$ 762. Eu olhei, eu falei: tem erro, né? Eu ganhava $4.000. Aí eu olhei aquilo ali, eu falei, fui no DP, eu falei: rapaz, veio errado. Isso aqui é por hora? Aí ele riu na minha cara e falou: você está no Brasil, você quer ganhar 762? 762, minha querida, é o valor do salário mínimo. Eu botei a mão na cabeça, eu falei: mãe, pelo amor de Deus, com esse dinheiro a gente não consegue se sustentar, como é que vai ser a vida, não sei o quê. Mas ela falou: minha filha, olha só, a gente se aperta, todo mundo contribui um pouquinho, mas não abandona teu sonho, não. Porque eu comecei a acreditar, minha mãe dizendo, que nada é por acaso, você não conheceu essas pessoas por acaso, e elas serão responsáveis pelo início de uma grande carreira, de uma grande trajetória. Minha mãe era uma pessoa muito para cima, né? Aí fiquei. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Voltei para os Estados Unidos depois de um tempo, fiquei lá, me capacitei mais, voltei, e quando eu voltei, eu abri a minha agência, né? Agência de propaganda na época. E aí, olhando o mercado, eu falei: gente, eu acho que eu vou me especializar no setor metal mecânico, porque Friburgo é uma referência no setor metal mecânico, e no varejo é uma referência em lingerie, porque é o maior produtor de lingerie da América Latina. Eu falei: eu vou para o setor metal mecânico, comecei a me especializar e peguei as grandes fábricas de Friburgo. Eu sou inquieta. Falei: bem, está funcionando. Abri um escritório em São Paulo para poder atender as marcas de São Paulo, também de segmento. Aí você ficava no eixo Rio-São Paulo. Rio-São Paulo.
Aí, em determinado momento, um colega meu vira para mim e fala: Jaque, vai ter uma campanha política aí forte agora, 2 grandes rivais para prefeito em Nova Friburgo. Você não quer fazer o marketing, não? Eu falei: rapaz, nunca fiz política. Eu não entro em absolutamente nada sem saber. E é um marketing muito específico, né? Muito nichado. Eu preciso estudar. Eu não assumo marketing, mas eu era designer na época. Eu falei, mas eu posso entrar como a pessoa que vai criar as peças para a campanha. Mas aí, Cláudia, eu sou muito abelhuda, né? Eu tenho um ouvido de autista que sou, né? Aí eu falei, tô gostando disso. É um negócio dinâmico, é um negócio competitivo, é um negócio que me tira do meu lugar, né, de conforto, é um lugar que me faz correr atrás da informação e, quinto, é um lugar que me faz conhecer o comportamento das pessoas, que é uma coisa que eu sempre amei. Falei, beleza, fui fazer marketing político, fiz marketing político, passaram 4 anos, fui convidada a coordenar uma campanha política para o legislativo. E aí tirei uma pessoa que não era conhecida, né? Na primeira pesquisa que a gente fez, a possibilidade dela de entrar, né, era 1,4 e só 0,9% da população de 220 mil habitantes conheciam essa pessoa. E aí eu mergulhei 24 horas por dia durante 6 meses, né? Pré-campanha e durante a campanha ainda mais enlouquecida, e a gente conseguiu fazer essa pessoa se eleger deputado estadual, com 40 mil votos. E como é que você conseguiu? Que estratégia você utilizou para pegar uma pessoa que era totalmente desconhecida da população, né? Tinha um índice muito pequeno, para que ele pudesse ser eleito, Jack? Então, era uma pessoa, um empresário muito bem sucedido em Nova Friburgo, né? E tinha como característica a simpatia dele, até pelo comércio que ele tem. Hoje, se você olhar na internet, a Superpão é uma referência no Brasil quando a gente fala de padaria. Virou uma delicatessen, padaria, supermercado, é um espaço gastronômico maravilhoso. E ele era uma pessoa muito encantadora, muito simpática, conversava com todo mundo. Então eu peguei esse gancho e a gente trabalhou o seguinte conceito: entre você e o seu candidato e aquilo que você almeja, não tem mais blocos, porque ele é a sua voz dentro do legislativo. Ele é você dentro do legislativo. Então a gente começou a fazer essa conexão, tanto na comunicação dos jingles, na comunicação das peças, onde ele era a Cláudia, onde ele era a Jaque, né? E aí a gente começou a trabalhar isso fazendo o quê? Muito corpo a corpo, muita rua. A gente percorreu quase 15 municípios no estado do Rio de Janeiro, fazendo palestra, contando a história dele, quem ele era, onde ele chegou, e de novo, né? Tudo tem o mesmo mecanismo, de onde você saiu, aonde você está e para onde você quer ir. E o nome disso aí é planejamento de vida, é propósito de vida, né? E aí a gente ganhou, logo na sequência, fui convidada a fazer outras campanhas, ganhei mais 2 campanhas para prefeito, e aí aquela história, né? O teu passe fica alto e todo mundo te quer. Nesse momento em que a minha carreira estava explodindo, eu recebi um convite para voltar para a TV Globo, né? Nesse momento para os canais da Globosat, porque eles estavam fazendo a primeira transição, né? Sair o diretor sênior, estava completando lá os 60 e tal, né? A Globo tem essa política, e precisariam de alguém para substituí-lo. Mas era uma transição difícil, porque ele não queria largar o cargo dele, óbvio, né? Então, uma equipe muito desconectada, né? Uma entrega também muito embaralhada, porque apesar de ter muitos processos dentro dos sistemas, os processos não estavam muito bem passados entre a equipe. Então, era uma equipe muito difícil. E o resultado também caindo, era operação. E a gente está falando de que ano, mais ou menos? A gente está falando de
2003, 2004. Só para pontuar isso na linha do tempo, né? 2003, 2004. Aí fui, comi o pão que o diabo amassou, porque ele não largava o osso, ele não passava informações, eu não conseguia mapear os processos da área, porque ele deveria me passar as informações. Então foi um processo assim de um ano de muito estresse, até que em determinado momento eu virei para o CEO e disse, ou ele ou eu. A famosa frase, né? Ela é clássica, né? E ele decidiu por quem? Ele não queria sair. E aí eu disse o seguinte, a área não gera o resultado que a organização espera, existem muitas falhas que não são oriundas de culpas dos profissionais, elas são oriundas da ausência de informação que o gestor daquela área não passa, com medo de capacitar a equipe e a equipe engolir ele. O que é uma grande bobagem, Cláudia. Porque se a gente não compartilha conhecimento, a gente não fortalece o outro não nos fortalece. Né? E aí, em determinado momento, eu virei para ele e falei, olha assim, amigão, ou eu ou você, e você vai embora hoje. Arruma tuas coisas, porque hoje você vai embora. Mandei o cara embora, no dia seguinte a minha secretária, que já era minha secretária, me liga e fala, Jaque, fulano está aqui. Ele chegou e sentou na minha mesinha, do lado da mesa secretária tinha uma mesa. E a sala do diretor era um aquário de vidro, né? Não, ele não entrou na sua sala, mas ele arrumou a mesinha e está sentado do meu lado. Cláudia, quando eu cheguei, eu falei, qual foi a parte que você não entendeu, que você não faz mais parte dessa empresa? Essa área não é tua, mas é minha, e quem toma conta agora sou eu. Vai embora. E ele era um senhor, né? E isso repercutiu não só com a equipe, com a empresa, né? Porque toda. A Jack ficou poderosíssima a lá empresa dentro. Toda, a pessoa que volta, né, dando soco em inglês. E aí foram quase 2 anos para que eu conseguisse alinhar a equipe, entender o processo, né? O processo dos canais pagos da TV Globo não é um processo simplificado, né? Porque além de todos os canais, a gente tem joint ventures com emissoras nos Estados Unidos, então tem uma parte da operação que está lá em Miami, né? Então não era uma tarefa fácil. As pessoas precisavam falar inglês com fluência, ninguém falava, então a parte da operação em Miami ficava desprotegida, porque não tinha ninguém no front capacitado para passar, né, o andamento da operação no Brasil como deveria ser lá. Então foram 2 anos capacitando, mandei muita gente embora, mas muita gente embora. Eu acredito. E renovei a equipe. E aí a gente começou a caminhar juntos, eu com a equipe, né? Eu entendendo o que a equipe precisava, quais eram as dores, por quê. Como seria maravilhoso se eu pudesse entender cada um, ouvir cada um, para que a gente pudesse evitar sofrimentos novamente. As pessoas sofriam muito, eram muito assediadas, eram maltratadas, desrespeitadas, e essas coisas, Cláudia, eu não admito para a minha vida pessoal. Eu acredito que sim, porque isso impacta diretamente no resultado, né? Sim, eu sou uma pessoa que respeita muito o próximo, eu sou uma pessoa que tem muita empatia, eu sou uma pessoa que nunca esteve em cima de degrau algum, eu sempre estive num plano onde eu entendia que todos nós somos iguais e a gente tem os mesmos direitos e obrigações. E essa premissa é a base para tudo, né, Jack? Nessa época você então já gerenciava a equipe, você tinha também aí quase 3 milhões de inserções comerciais por mês na Globosat. Como é que era a sua rotina nessa época? E o que representava alcançar para você esse nível de responsabilidade dentro da empresa? Então, a área de operações não é uma área com glamour, né? Eu dizia para todo mundo, eu trabalho dentro da maior empresa de entretenimento da América Latina, a 2ª maior emissora do mundo, mas a minha área não tem glamour. É na minha área que a gente define como serão
os breaks comerciais de todos os canais, né? Pensando nacional e pensando nos cortes que a gente tem com as operadoras locais, e aí você acaba tendo uma regionalização. Então você imagina, regionalização para vários estados do Brasil, o nacional, os canais internacionais, a área comercial vendendo, né? Porque quando você pensa em 42 canais, você imagina a quantidade de anunciantes multiplicado pelo número de inserções, né? A gente arrumar aqueles breaks para que a gente não dispersasse a audiência, né? Foi comigo em 2015 que a gente fez o primeiro estudo de que quando termina uma programação, terminou o Jornal Nacional, vai começar a novela das 21, embora a TV Globo aberta não estivesse o meu guarda-chuva, eu comecei a fazer isso na Globo News como piloto. Terminou o Jornal das 10, vai começar outro programa, não tem break entre um programa e outro, que a gente chama de interprograma, né? Mas já que porque eu falei, porque isso eu quero... para manter a audiência conectada? Exatamente isso. E aí, na época, eu virei para a Eugênia, que era a diretora da Globo News, falei, Eugênia, é um teste para a gente ver se a gente vai conseguir reter a audiência. Se a gente conseguir reter a audiência, significa que o cara está ligado no conteúdo, que ele tem aderência, que ele gosta, que a gente conquistou essa audiência e que ele vai se manter. Cláudia, dito e feito, fizemos isso em todos os canais e até hoje a Globo e os canais pay-per-view usam isso e foi muito bom. E eu na operação, o que eu via? Se ali estava todo o faturamento publicitário de todos os canais, a responsabilidade minha era fazer cumprir aquela receita que chegava. E quando aquela receita diminuía, era por conta ou do falha da área comercial, porque não informou o prazo para a entrega do comercial, não informou as regras para a entrega do comercial, e aí chegava já torto. E aí virava uma falha. O comercial não está para ser exibido, vira o quê? Uma falha. Uma falha não tratada vai gerar prejuízo. Você vendeu 1 milhão, mas com 20 mil falhas você vai ter 700 mil de faturamento. Então eu comecei a trabalhar nesse modelo de negócio e sempre tendo uma relação muito estreita com a área de planejamento comercial, o comercial e todos os canais, para fulano, por favor, o programa X tem que ter 53 minutos de conteúdo, porque os 7 minutos eu utilizo para distribuir ao longo de 3 breaks, para que a gente possa fazer a entrega comercial. Aí o canal estourava, havia um programa com 58. Aí sobravam 2 minutos. Eu ia lá no canal, não dá para fazer assim, vai ter que reduzir. Então, isso, Cláudia, era o meu dia a dia. E a gente sabe que isso acontece, né? Porque as pessoas, por mais que o reloginho esteja lá apitando, né? Que está chegando o final do programa, ou o entrevistado fala mais, ou a pessoa tem que soltar uma notícia de última hora. Então, isso acontece mesmo, né? Sim. Nessa época, você já sentia que o seu corpo, a sua mente davam alguns sinais de alerta que você ignorou, né? Porque quando a gente trabalha nesse nível de responsabilidade que você trabalhava, né, em nível nacional e com todo esse contexto internacional junto, você precisa de um alto desempenho, alta performance, e muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer quais são os nossos limites, né? Você identificou alguma coisa nessa época que podia te ajudar no momento em que você passou por uma dificuldade maior? Cláudia, eu costumo dizer o seguinte, a TV Globo foi, para mim, a maior escola que eu podia ter tido. Na TV Globo, eu aprendi a ser grande. Na TV Globo, eu aprendi que para que a gente se estabilize no mercado de trabalho, a gente precisa se capacitar. E a capacitação é contínua. Eu nunca sofri nenhum tipo de assédio na TV Globo. Eu nunca recebi um top-down dizendo faça isso ou faça aquilo. As pessoas me respeitavam muito, muito, e eu tinha total liberdade para fazer aquilo que eu quisesse. Então, isso quando as pessoas falam, né? A TV Globo te adoeceu, eu digo, não envolva a organização nesse meu BO. Esse BO é meu,
ele vem genuíno lá de trás, quando eu quis me tornar uma pessoa competitiva, me capacitar, falar 4 idiomas. Essa é a pessoa que eu sou. Mas eu não quero competir com a Cláudia, eu quero competir comigo, que é um negócio ainda mais doido. Exatamente isso, né? Porque você não olha só para as pessoas em torno, você olha para você o tempo todo, né? E você vai colocando metas cada vez maiores, né? Eu não queria, Cláudia, me tornar uma pessoa tóxica. A minha meta ali, a minha jogada dentro daquele que é um jogo, né? Um jogo perigoso, era me tornar uma pessoa cada vez mais capacitada, ter o meu desenvolvimento profissional sempre em constante atualização, entender como lidar com o ser humano, entender, porque eu já percebia que se as pessoas tivessem um relacionamento saudável, entre elas as relações interpessoais fossem muito boas, baseadas em princípios de ética, de moral, de não assédio, de respeito, tudo seria maravilhoso, né? Óbvio que a gente tem ruídos todos os dias. Então, eu não conseguia perceber absolutamente nada porque eu estava muito feliz. Eu estava feliz porque todas as avaliações de desempenho da minha área e minhas batiam 97%, 98%, que era um índice muito fora da régua. Alto, muito alto. Então, isso me alimentava. E quando isso me alimentava, eu olhava lá na frente e falava, o que eu posso melhorar ainda desse processo e essa operação? E eu desenvolvia coisas novas, até que, em determinado momento, eu falei, eu estou muito cansada. Estou muito cansada. Porque eu trabalhava 12, 14 horas por dia porque eu queria. A Globo nunca me disse para fazer isso. Quem fez foi eu. Eu gosto de ser muito ética e respeitosa com aqueles que passaram pela minha vida. A Globo nunca disse. E isso é maravilhoso, porque você continua mantendo relacionamentos daquela época na sua vida, né? Quando você respeita as pessoas com as quais você trabalhou e não atribui culpa, né? A culpa, se existe culpa de alguma coisa, é sua e você traz isso para você, isso isenta as pessoas em torno de você, porque elas também se sentem culpadas, né? E quando você fala isso, você deixa tudo muito leve, né, Jack? Sim. E aí eu não consegui perceber, mas em determinado momento começou um cansaço físico. Eu costumo dividir o burnout em 4 etapas. A primeira é a exaustão emocional. A sensação que você tem, Cláudia, é que algo na tua mente está acontecendo e fazendo explodir, sabe? Quando as emoções explodem. Eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é o distanciamento. Você sai daquele lugar onde você queria sempre estar perto das pessoas, sempre se relacionar, sempre ouvir, sempre falar, mas te dá uma coisa que você não quer mais ver as pessoas. Eu chamo isso de distanciamento. A terceira coisa, começa a acontecer uma baixa na sua realização profissional. Tudo aquilo que antes motivava, que você vivia feliz, que levava você para frente, começa a dar uma travada e você não quer mais estar naquele lugar de realizar. Em quarto, vem os sintomas físicos, né? Você começa a ter dor muscular, alteração do sono, alteração do apetite, problemas gastrointestinais, uma sudorese muito grande. E isso tudo junto faz você se tornar uma pessoa impaciente. Então, quando eu comecei a perceber que algo estava errado, na hora que eu estava pronta, pegava a chave do carro, abria a porta de casa para sair para a emissora, começava a me dar uma taquicardia e eu falava, ai, não quero ir, não quero ir. Quase uma fobia. Mas eu fui ignorando tudo isso que estava acontecendo comigo. Até um determinado momento, eu fazia muitas viagens internacionais, né? Eu fui para uma reunião internacional, eu estava apresentando um projeto para uns parceiros, e entre o coffee break e o meu retorno, eu tive um apagão. O que é esse apagão? Você desmaiou? Você estava sentada e não conseguia mais enxergar nada na tua frente? Eu não desmaiei, eu voltei do coffee break, sentei na mesa onde eu estava em frente ao data show,
E eu olhei para o Data Show e perguntei para a pessoa que estava do meu lado, o que eu estou fazendo aqui? Ai, que situação. Eu acredito que isso deve ser um divisor de águas, né? Deve ter sido um divisor de águas na tua vida, porque chegar num momento em que a mente apaga tudo que você precisa fazer, as suas responsabilidades, a apresentação que devia estar assim na ponta da boca, dos dedos, de tudo, né? Na ponta da língua. E o que você fez nessa hora? Fomos para o hospital, né? Me colocaram para fazer uma ressonância, fui atendida por um neuro, podia ser um tumor, né, no cérebro. Isso lá nos Estados Unidos? Isso lá nos Estados Unidos. Quando acabou o exame, o médico veio falar comigo e perguntou, você conhece uma síndrome chamada síndrome de burnout? Eu falei, conheço muito pouco. Ele falou, pois é, se a gente tivesse, você faz um questionário, né, tem um teste para burnout. Ele viu que na imagem não tinha dado nada, passou por esse caminho, porque a gente conversou muito, como era a minha rotina e tal. Aí ele falou, de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, você está com 100. Uau! Não tem mais o que avançar para frente. Aí ele falou, te aconselho a sair do seu trabalho, cuidar da sua saúde, porque dessa forma você vai infartar. E você entendeu o que ele estava falando naquela hora? Agradeci e liguei para minha secretária e falei, estou voltando para o Brasil hoje à noite, mas mantenha a minha agenda. Ela, já que pelo amor de Deus você passou mal, eu falei, você não está entendendo, mantenha a minha agenda, hein? Eu não quero que você cancele nada. Cheguei no Brasil, tomei um banho, peguei o carro, já com compromisso 9 da manhã, parei no posto de gasolina para abastecer, outro apagão. Viro para o frentista, mesmo lugar que eu abastecia todos os dias, e falo, o que eu estou fazendo aqui? Trabalho? Aí ele, ai, piorou. Jaque, para de ser gato, que não sei o quê, você adora pregar. Eu falei, não, aonde eu trabalho? Aí ele falou, você trabalha ali na TV Globo. Eu falei, faça um favor para mim, fica com o meu carro e chama um Uber para eu ir para o hospital. Aí cheguei no hospital, liguei para o meu médico foi lá, contei a história para ele toda, ele falou, você está fora, eu vou colocar você em atestado e você está fora. Eu falei, mas não faça isso, porque você vai me matar. Eu não vivo sem meu trabalho. Ele falou, Jaque, essa sua intensidade, essa sua vontade de realizar tudo certo, ser referência, está acabando com a tua saúde, tu vai morrer. Eu falei, Luiz, eu não quero atestado. Pronto, voltei. Aí começaram, né? Aí eu comecei a sentir o quê? Aquelas reuniões que eu amava com meus pares já não faziam mais sentido, porque eu tinha um nível de irritabilidade muito grande. 2, a minha equipe batia na minha sala, como sempre bateu para entrar, minha porta também estava sempre aberta, e eu já não tinha mais aquela empatia, aquela paciência para ouvir o problema do outro. Eu tinha um relógio biológico, meio-dia, eu começava a transpirar, porque a parte da tarde tinha muitas reuniões, mas transpirar, de molhar a roupa, sabe? Que situação, né? E você continuou trabalhando? Continuei trabalhando. Aí, quando eu realmente passei muito mal, aí o doutor Luiz falou, você não volta mais. Entrei em atestado. Quando eu entrei... Quanto tempo se passou desde o episódio dos Estados Unidos até esse momento? 6 meses. E aí eu fui obrigada a parar. E quando eu parei, eu vim para minha casa no mato, né? E fiz uma reflexão muito grande na minha vida. E fiz as seguintes perguntas. Quem você é hoje? Você chegou aonde você queria? Por que você está se maltratando tanto? E cadê o teu amor próprio? E por quinto, basta. Já que é hora de parar. É hora de ressignificar a sua vida. Para que você possa entender que o ser humano tem limites. A gente tem limites, a gente precisa parar. Não adianta o outro chegar para a gente e impor
o momento em que a gente tem que parar. É uma decisão nossa, somos nós responsáveis pelas nossas ações e nós pagamos um preço muito caro por elas. E aí eu fiz essa reflexão e falei, eu vou parar. E quando você conseguiu ficar em casa, no mato, descansando? E quando eu disse, eu vou parar, estava em atestado médico, peguei um avião, fui para o leste europeu e fiquei andando no leste europeu durante 2 meses. Quando eu cheguei em Viena, eu andando num calçadão, vi uma loja que só vendia mugs, canecas assim. Uma mais linda do que a outra. E eu virei para o cara e falei, você é o dono? Ele falou, sou. Eu falei, desculpa lhe fazer essa pergunta, estou encantada. Eram mais 2.000 criações diferentes. Aí eu falei, isso dá dinheiro? Aí ele virou para mim e falou, se dizer para você que eu estou há 25 anos aqui for uma resposta de que um negócio é rentável, tá aí a resposta. Voltei com aquilo na cabeça. Fui estudar sublimação. Como faz caneca. Construí uma área ali, né, dentro aqui da minha propriedade, com umas bancadas enormes, comprei equipamento de sublimação e aí dei a informação para os meus amigos e para minha família. Não volto mais para a TV Globo, encerrei o meu ciclo e agora eu vou fazer canecas. Eu estou estudando psicanálise e quero alguma outra coisa para preencher. Quando eu falei, Cláudia, eu estou fazendo canecas, reações diversas, né? Primeira reação, tadinha da Jaque, meu Deus. Pirou de vez. Pirou. Acabou a carreira, coitadinha dela. Como que ela vai sair daquele salário que ela tinha? Eu ganhava 26 salários por ano. Porque eu batia todas as metas, chegava no final do ano, eu ganhava 13 salários como bonificação. Então, a minha remuneração realmente era muito pesada, né? E aí, tadinha, já que vai fazer caneca, minha família, oh meu Deus. E aí comecei a fazer canecas, peguei o meu lado de design, botei para fora de novo, comecei a criar canecas, eu fazia, eu criava, botava na maquininha, aquela coisa então, quente. Tudo isso. Eu fazia, e aí no primeiro mês eu criei a minha loja online, que se chamava Mugs da Serra. Cláudia, eu vendi 12 mil reais em caneca. Uau, que delícia, né? Fazendo o artesanato, ele te traz de volta, né? E aí eu compartilhei com a minha irmã e falei, minha irmã, vendi 12 mil. Ela, 12 mil em caneca? Eu falei, eu produzi X mil canecas de vários, eu fazia temáticas também. Aí pronto. Isso aí foram 4, 5 meses. Nesse meio tempo, recebi uma proposta para ser CEO de um grupo de comunicação em Mato Grosso. Um grupo que pertencia a uma família, né? E a família estava fazendo a transição, né? Da diretoria antiga para a diretoria nova, e eu ser CEO. Fui para lá, era contrato de 1 ano, fiquei 3 anos. Gente, que loucura! Você ficou lá em Mato Grosso? Indo e voltando, 15 dias lá, 15 dias no Rio. E nesse meio tempo estudando muita psicanálise. E a mentoria de carreira, que é uma coisa que eu amo muito. E fiz uma capacitação na Espanha, né, para isso. E aí foi isso, Cláudia. A minha vida mudou toda. A psicanálise se tornou a maior ajuda que eu já tive para mim, o autocuidado, né? Ter compaixão da minha dor. Para você poder olhar para você, né? Que era uma coisa que você não fazia. Não fazia. Fui curando o burnout, beleza? E há 2 anos eu fui diagnosticada com a síndrome de Derkum. Foi um ano de muita dor. O que é a síndrome de Derkum? Eu li sobre isso, Jack, mas eu quero que você explique, porque eu acredito que seja tão nova essa síndrome que as pessoas também não saibam o que é, né? Eu fiquei 1 ano sofrendo muito, com muitas dores, e formação de tumores adiposos pelo corpo. Mas uma dor... Então são bolinhas de gordura que se formam no corpo?
Isso. Mas elas ficam aparentes na pele? Se você não tira, elas explodem. Em março, eu retirei uma nessa altura aqui, que ela explodiu. Estava grande demais. E dói muito. E aí, muitos diagnósticos, né? Espondilite, você está com fibromialgia, que eu tenho fibromialgia, vai ter não sei o quê, e aí foi. Até que eu parei em São Paulo, né? No Dr. Luiz Adsuara, que é do Albert Einstein, e ele fechou o diagnóstico depois, né, de vários testes, aí fez um diagnóstico por exclusão e chegou ao DERCON. Ele falou, Jaque, DERCON é uma doença muito dolorosa, realmente é uma síndrome que não tem cura, não existem ainda estudos que fundamentem de onde veio, né, como prevenir e como tratar. Hoje a gente só conhece isso, remédio para dor, e tumor aparece, a gente tira. De janeiro até agora eu já tirei 32 tumores. Fiz 3 cirurgias. Jack, sério isso? Porque E dói como é muito. que é tirar da cirurgia? Cirurgia. O que a gente tenta é, dependendo da região que esteja, a gente faz a marcação de todos os tumores e tenta, né, tirar todos eles dentro da mesma cirurgia, até em função do tempo da anestesia, né? Que dói muito, te incapacita. Eu não ando bem hoje em dia, né? Porque eu estou com vários tumores na área femoral e na parte ilíaca, eu estou vários tumores ali. Então, mesmo tirando, continua aparecendo. Continua nascendo. Então, isso é uma coisa que mexeu muito comigo. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa de atividades tipo motocross, caminhada, trilha de jipe, nada suave. Sempre gostei dessa pegada mais adrenalina, né? Exatamente. E aí, quando eu me vi com muita dor, 24 horas com dor, tomando morfina, tomando todos os opioides, tomando canabidiol e nada surtindo efeito, eu falei, eu quero morrer. Eu imagino, porque isso tirou você da sua vida, das coisas que você gostava, te obrigou a olhar para você, estudar psicanálise, né? E o problema de tudo isso é a dor, né? Primeiro. Ninguém convive com dor, né, Cláudia? Ninguém convive com dor. Segundo, te obrigar a usar roupas, né, que sejam até mais largas, para não pegar, não friccionar, porque pode doer mais. Então, tem uma série de mudanças que aconteceram na sua vida e que te levaram até escrever um livro. Eu Sim. quero falar um pouco agora sobre o seu livro. Ele está pertinho de você? O livro está aqui. O dia que a máquina parou. Que capa maravilhosa! Quem é esse seu companheiro que está na capa com você? Meu companheiro aqui é o Spot, o meu Jack Russell, que ficou comigo durante 14 anos. Lançou esse livro comigo no dia 16 de março desse ano. E um mês depois, ele esteve com você no ele seu lançamento? esteve comigo no lançamento, no auditório do meu lado. E aí, Cláudia, eu fazendo a palestra de lançamento, as pessoas aplaudiam e ele era um cachorro fora, mas fora de tudo que a gente conhece. Ele fazia Aí eu dizia, meu filho, é tudo para você, esse aplauso. E a que coisa deliciosa. Enlouquecida. Ele era muito carinhoso, muito companheiro, né? Infelizmente aconteceu uma fatalidade, ele foi atropelado, né, na minha frente, ele fugiu da coleira, no colo de uma amiga minha, e para mim foi um luto enorme. Eu ainda estou vivendo esse luto, e em virtude disso eu cancelei todos os meus compromissos, todos. Você é a primeira pessoa que eu converso depois que aconteceu com ele. E te agradeço. Meu Deus, que coisa! Fico muito emocionada porque você precisa viver esse luto, né? Foram 14 anos convivendo com um serzinho que só te dava amor, né? Só te acolhia, só tinha apoio, né? Sim. Eu imagino que isso deve ter sido... que agora você tenha motivo para escrever um segundo livro, né, sim, sobre a sua convivência com ele, né? E aí, em novembro, eu escrevi esse livro, que não se trata de um livro de autoajuda. Aqui eu estou abrindo o coração e tentando falar, desde a minha saída da TV Globo, burnout, depois do sequestro que eu sofri,
a dificuldade que foi me desconectar das pessoas. Eu amava aquelas pessoas da minha equipe, então era desconectar das pessoas. O quanto o sequestro me fez me tornar uma pessoa mais... Eu não encontro nem a palavra. Um dos pontos, Cláudia, que me fez ficar viva no sequestro, eram 3 sequestradores bem violentos, eu apanhei muito, foi eu conseguir estabelecer uma conversa, um diálogo com um deles. E eu lembro de uma frase que eu disse, que foi, vocês não são covardes, porque eu tinha visto aqui, tatuado, a facção criminosa que eles eram, e eu apoio um projeto social que é dentro de uma comunidade que é da mesma facção, e eu disse para ele o seguinte, vocês já roubaram dinheiro, vocês já me bateram, vocês não serão covardes em me abusar sexualmente, me machucar ainda mais. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu entendo o lugar de vocês, de verdade. Que situação isso, né? Eu entendo. E quando você tocou o coração deles nesse momento? Quando eu disse eu entendo, ele baixou o fuzil, olhou para mim e falou, qual é o seu nome? Aí eu falei, Jaqueline. Ele falou, você tem o nome da minha filha. Moleque novo, devia ter uns 27 anos. Eu falei, então, deixa eu lhe falar uma coisa, eu entendo. Eu também venho de uma situação de classe social talvez semelhante à sua. E a gente tem oportunidade que às vezes a gente não está enxergando. Será que você não tem outra oportunidade na sua vida a não ser essa? Porque eu estou vendo nos seus olhos que você é uma pessoa do bem. Aí um que estava do lado vira para ele e fala, para de conversar, palhaçada é essa agora? A gente não está aqui para isso, e vão matar essa mulher que não sei o quê. Aí eu falei para ele, olha só, eu sou uma pessoa do bem, de verdade, eu não mereço morrer. Essa facção criminosa que está aí no teu punho, pulso, né, na tatuagem. Se você tiver contato com alguém, liga para tal lugar e pergunta quem é Jaque Rocha. E ele passou uma mensagem. Quando ele passou uma mensagem e veio o retorno, as pessoas me conheciam, eles me liberaram. Que situação, e você precisar ter todo esse controle, né, na hora, para poder conversar e lutar pela sua sobrevivência, né? Então o livro, ele é o quê? Ele não é um livro de autoajuda, ele é um livro que eu digo o seguinte, olha só, deu ruim aqui, deu ruim ali, aqui de novo, caí, levantei, tá aqui a minha dor, mas eu não estou aqui fazendo, ai, coitadinha da Jaque, não. Aqui eu estou dizendo o seguinte, para a vida, né? Como evitar que coisas nos atropelem. E aí eu chamo coisas, doenças que vão ao longo do tempo, né, se instalando na gente. Primeira coisa, a gente priorizar as nossas tarefas. A gente se desconectar daquilo que transborda, sabe? Eu não preciso disso tudo, então vamos nos desconectar daquilo que transborda. A terceira coisa, vamos fazer pausas na nossa rotina. Estou aqui fazendo um podcast com você. Daqui a pouco faço uma pausa, vou me hidratar, vou levantar, vou andar um pouco, vou pegar um pouco de sol, vitamina D, volto para as atividades, pausa de novo, isso é fundamental. Definir os nossos limites, né, Cláudia? A gente pode até aqui. O que for além, a gente se afoga. Fazer exercício. Hoje, obviamente, eu tenho uma limitação muito grande. Coisa que eu mais gosto na vida é nadar. Eu não consigo nadar, porque quando eu movimento as pernas, os tumores que estão na região ilíacas, junto com a parte irrigada, dói muito, eu vou à loucura. Mas assim, na medida do possível, levanto um braço, estou cheio de tumor no braço, no tórax, aqui no seio, aqui no coração. Mas eu não joguei a toalha, sabe? Não joguei a toalha, porque eu acredito que tudo tem um motivo. Exatamente. E isso eu até quero te perguntar, para a gente não passar desse ponto do livro, né? Você também tem uma missão social com o livro, né? Tenho. Eu abri um canal, né, que se chama Raridade,
onde ali eu tento trazer as pessoas para aquele universo ali, para a gente compartilhar e expandir essa informação. Porque, como você bem disse, muitas pessoas, Cláudia, hoje podem estar sendo acometidas pela síndrome de Derkum e não têm ideia. E a classe médica, por sua vez, tem um desconhecimento, porque como é raro, não conheço. Então, quando você fala em Derkum, às vezes eu vou na minha pneumologista. A primeira vez que eu disse a ela Derkum, ela foi direto no Google e ficou espantada, porque o aspecto é muito feio, né? Então ela falou, Jaque, Derkum, pelo amor de Deus, nunca ouvi falar nessa doença. Então a raridade é para quê? Para eu trocar informações e dizer, oi gente, será que alguém está sentindo isso? Ó, um elevadinho aqui, que quando você aperta dói. Você está sentindo isso? Você está engordando? Porque os tumores se alimentam da gordura. Então você não consegue emagrecer. E é só em mulheres que desperta a doença? Maior incidência em mulheres acima de 45, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a estatística é inversa. Lá tem mais homens do que mulheres. Então a gente não sabe ainda. Essa doutora Karen, que é da Califórnia, ela está desenvolvendo uma vacina teste lá em Israel, que deve ser liberada ano que vem para um micro-universo de pacientes, porque não se sabe qual vai ser a reação ainda, né? Para que talvez possa inibir o crescimento desses tumores. Que loucura isso, né? Foi a primeira coisa que eu fiz também quando eu recebi o nome do livro, Síndrome de Derkum, foi procurar o que era para poder entender, porque há 15 anos eu também tive fibromialgia, numa época em que os médicos não entendiam o que era, eu sei a dor que é. Como sou mestre em reiki, eu mesma me auto-aplicava o reiki. Ai, que bacana! E eu coloquei na minha mente, eu não sou esse serzinho que sente dor, né, que chora de dor, que não consegue andar, porque a fibromialgia ela chega num nível em que as pernas doem tanto que a gente não consegue andar. É nesse nível que eu tô na fibromialgia. E a gente precisa se cuidar. Então, eu fiz o reiki durante um ano, todos os dias, de manhã e à noite, fazia compressas de água morna também para diminuir a dor. Numa época em que eles falavam que era água fria, né, que diminuía, para mim aumentava muito mais a dor. Então, eu entendo perfeitamente o que é que você traz aqui, porque nós, não, os seres humanos, não somos feitos para sentir dor. A dor abala em nível emocional, em nível profissional, em nível relacional, porque a gente não quer nem sair de casa, a gente quer ficar deitado o dia inteiro, né, para que as pessoas esqueçam a gente. Então, eu me vi muito no que você estava comentando sobre a sua vida, porque também sou muito intensa no trabalho, e a gente não sabe o dia de amanhã, como é que ele se reserva pra gente, né? Então, eu tô adorando a nossa conversa, mas a gente tá chegando ao final dela. Te convido a voltar para um novo A hora momento. que você quiser. Ai, que delícia, isso vai ser muito gostoso, porque tem muita coisa pra gente conversar aqui. Eu quero saber de você, depois de tudo isso, você ainda encontrou força para criar um novo método, que é o método Humanais, e que oferece um diferente olhar para executivos e líderes que sabem que vivem na alta performance, podem adoecer, mas não se dão conta disso. O que é que te levou a criar e como que você aborda, né, essa alta performance para tirar essa adrenalina e fazer a pessoa voltar para dentro de si novamente? Então, eu fui para a ESAD em Madrid, que é uma escola de negócio muito conceituada, e fui fazer um curso de liderança de alta performance. Quando eu cheguei lá, eu vivi aulas de matemática financeira, eu vivi aulas de gerenciamento de grandes projetos, e em determinado momento, você está falando em reiki, tinha uma professora que ela dava a seguinte aula: se toquem 10 alunos, 10 executivos, né? Executivos da área financeira, CEOs de bancos na Europa, pessoal muito high. Se toquem, se abracem, conversem entre vocês, pergunta quem o outro é, ouça com empatia. Ponto.
Eu achando aquilo tudo muito doido. Eu falei, pô, vem pra cá, pra mulher falar pra mim que eu abraçar o coleguinha. Porra, que abraçar o coleguinha, meu Deus do céu, né? Se tocar, né? Se Dá a sentir, mãozinha né? aí pro coleguinha, segura a mão do coleguinha aí, né? Aí Trazer a presença, né? Para o momento presente. na segunda aula, ela falou, olha, cada um pega um pedacinho de papel, monta uma dupla. E vocês vão ter que encenar em forma de teatro, com 2 pessoas, sem nada de apoio no ambiente, o ambiente vazio, sem cadeira, sem absolutamente nada. E aí o meu papel era, você está reencontrando um grande amigo depois que ele voltou da guerra e está com a perna amputada. Eu li aquilo e falei, cara, essa mulher é muito louca. Virei pro meu par, que era de uma instituição financeira. Eu falei, a gente está pagando 30 mil euros para estar aqui, para essa mulher fazer isso com a gente. Mas as outras matérias valiam. Resumo, a gente encenou, a gente chorou, a gente se reconectou consigo mesmo. Meu Deus, o que foi aquilo? E ela ali, vendo, a turma de 10, né? 5 pares fazendo a apresentação. Quando a gente acabou, todo o grupo, sem ela pedir, de 10 pessoas, se abraçou muito e começou a chorar. Aí eu falei, gente, tá aí o pulo do gato. Eu preciso fazer com que as pessoas se relacionem de verdade. Não é aquela coisa traíra do mercado de trabalho, que você vai ali, né? Não, de verdade. Quem eu sou, me aceite do jeito que eu sou, me ajude nas minhas fragilidades, me ajude nas minhas fraquezas, me ajude a me autocapacitar, me ajude a te ajudar. Vamos fazer uma equipe. E aí o método Humanize veio dessa forma. Quem faz mentoria comigo, eu digo, primeiro, você precisa se alinhar. Alinhar. É quase quando você faz uma apometria, né? Alinhe os seus chakras. Entenda o que você quer da sua vida. 2, será que para você alcançar aquilo que você precisa, é necessário empurrar a Cláudia num barranco? Não. Ponto. O que você carrega na sua mochila para você achar que você está capacitado para estar nesse lugar que você está hoje? A tua mochila está vazia, cara. Você está muito mais preocupado com o outro do que com você. O outro vai brilhar independente de você, porque a gente não tem um domínio sobre a vida, né, de um terceiro. Olha para a tua mochila, enche a tua mochila de conhecimento, de gratidão, de generosidade, de empatia, de amor e de paixão pelo próximo. Depois disso vem um conhecimento técnico. E depois disso vem um plano B. Porque todos nós temos um plano B. Se hoje o teu podcast cansar, o que você vai fazer? Aposto que você tem o teu plano B. Assim eu tenho muitos, como você, também sou intensa, tenho a minha agência há 20 anos, tenho as aulas de mentoria que eu dou aqui, os encontros de mentoria. Então, realmente, eu me coloco nessa posição de precisar parar, mas tem pessoas que precisam começar, porque elas sempre viveram à sombra dos outros, né? E é exatamente isso que você estava tocando, né? De ter a mochila vazia. Eu sou o contrário, eu preciso esvaziar a bagagem, né? Tirar coisas, como você também fez, porque é muita coisa. Agora, quem se alimenta da luz dos outros, quem se alimenta do que o outro projeta e a pessoa tenta imitar, ela não tem conexão nenhuma com ela. Então, são pessoas, como você falou, né, que precisam olhar para si, precisam parar, precisam entender o que é que elas vão adquirir ao longo da vida para poder se realizarem, porque a gente precisa de missão e propósito na vida, né, Jack? Exatamente. Porque quando a gente tem isso, a gente enfrenta o que for, né? Você enfrentando toda essa situação que veio aí ao longo dos últimos 10 anos, né? E a gente enfrenta, porque a gente tem força, a gente tem coragem, a gente tem persistência e adquire resiliência, né? Jack, eu só tenho a te agradecer por esse bate-papo maravilhoso, né? Esse bate-papo
profundo que você trouxe aqui, desde o seu sonho de menina até o que você vive hoje aí, ajudando pessoas a se encontrarem de novo. Então, meu muito obrigada pelo teu tempo, pela tua atenção, por você ter saído da sua casinha, da sua zona de conforto, né, daquele teu espaço em que você se abraçava para você poder abrir seu coração aqui. Muito obrigada. Eu que te agradeço, estou à disposição. Espero ter conseguido passar uma mensagem de otimismo, de coragem, de resiliência para todas as pessoas que seguem você no seu canal. Eu acredito que sim. E nós vamos ter uma segunda conversa e uma segunda parte em que a gente possa falar mais sobre tudo que você quer para o seu futuro. Então a gente foca agora no que vem pela frente, né? Porque tem muita vida aí pela frente, né? Sempre vem coisas muito boas. Exatamente isso, Jack. Muito obrigada, adorei. Te vejo em breve aqui. E para você que nos segue, para você que precisa ouvir essa conversa, ou para aquela pessoa que trabalha com você e só trabalha, vive com você sem pensar na família, sem pensar no momento presente, manda essa entrevista para que ela possa ouvir também o depoimento da Jack, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida dela. Até o próximo episódio. Tchau!